o vaso deleitável de Deus. O vaso, com V maiúsculo. É o vaso no qual Deus se deleita plenamente. Assim não é nosso Senhor, meus irmãos? Nós já dissemos em outras ocasiões, certamente alguns dos irmãos aqui já ouviram em outras instâncias que estivemos juntos. Parece que em um determinado momento na nossa vida cristã e na nossa meditação das Escrituras, nossa atenção é chamada especialmente para os evangelhos. É claro que, falando em termos de experiência cristã geral, assim foi comigo e creio que assim com muitos de vocês. Quando nós cremos no Senhor, no início de nossa jornada cristã, nossa atenção parece que é chamada logo para as epístolas. Nós logo queremos conhecer o Evangelho, o significado dele em Romanos, logo queremos estudar Efésios, Colossenses, Hebreus, os grandes livros do Novo Testamento, né? Aqueles assim mais especulativos já vão logo no Apocalipse, não é assim? Então nós queremos conhecer, enfim, as epístolas, não é? Acho que isso é verdade sobre a maioria aqui, possivelmente. Parece que o Evangelho é algo assim, os 4 Evangelhos são algo tão simples, não é? Tão pequeno diante do grande apóstolo Paulo e os seus ensinos doutrinários, suas revelações, não é? Mas sabe, irmãos, na medida que vamos avançando com o Senhor, nós vamos entendendo que a vida cristã é Cristo mesmo. E a nossa atenção vai sendo chamada, então, para os evangelhos. Então nós temos o privilégio de nos debruçarmos nele, cada um deles, e caminharmos juntamente com ele no caminho do discipulado a Cristo. Sabe, meus irmãos, toda a ocupação nossa, se você esquecer tudo que eu disser nessa noite, guarde só isso. Toda a ocupação nossa, por toda a eternidade, será conhecer as belezas do nosso Senhor Jesus. As virtudes, as glórias, a suficiência, a plenitude. Seus servos o servirão, porque contemplarão a sua face. E nas suas frontes estará escrito o nome dele. Antes o que estava escrito nas nossas frontes era pecador. Mas naquele dia, nas nossas frontes, estará escrito o nome dele. E essa será a nossa ocupação, para sempre, para sempre e para sempre. Se essa será a nossa ocupação por toda a eternidade, o que nós estamos fazendo, como nosso querido irmão que fez a abertura hoje disse, lendo aquele texto de Pedro, o que nós estamos fazendo no breve tempo, nos 60, 70, os mais fortes 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado, não é? O que nós estamos fazendo nesse tempo, se não é nos debruçarmos para conhecer o Verbo encarnado de Deus nas suas glórias, na sua beleza. E quanto mais o conhecemos, mais nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Como termina o versículo? Ele não terminou ainda. Como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, o ministério por excelência do Espírito Santo, qual é então? Nos revelar as glórias do nosso Senhor Jesus. Não é nos conduzir a caminhos de especulação. Eu sei, meus irmãos, que todos nós aqui temos muitas perguntas. E sabe, na medida que nós andamos mais com o Senhor, as perguntas aumentam e as respostas diminuem. Porque há muitas coisas que o Senhor não deixou claro para nós quanto a eventos vindouros. Então não se apegue muito a essas coisas. Se você é dele, pertence a ele, o ama, então saiba que você estará com ele. Sempre. Guardado, debaixo de suas asas. Venha o que vier, quando vier e como vier. Então, não se ocupe tanto com isso. Mas se ocupe em conhecer as glórias, virtudes e belezas do Senhor Jesus. Porque é isso que faremos por toda a eternidade diante dele. Então, Lucas 3, retornando, ele é o vaso deleitável de Deus, em que Deus encontrou todo o seu prazer. Lucas 4, nós temos um passo mais. Veja que interessante. Olha o que diz o capítulo 4, em particular o verso 19. Depois de batizado, nosso Senhor Jesus vai ao deserto para ser tentado pelo diabo, levado pelo Espírito Santo.
Depois, no poder do mesmo Espírito, Lucas enfatiza muito isso. Lucas, uma das grandes verdades a respeito de Jesus, que Lucas enfatiza, é que ele é um homem cheio do Espírito Santo. Outra grande verdade que só Lucas enfatiza é que ele é um homem de oração. Você vai encontrar 7 vezes em Lucas, interessante serem 7 também, 7 vezes no Evangelho de Lucas, narrativas específicas do Senhor se retirando para orar. E só Lucas faz isso. Um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo. Então aqui é dito que depois ele ser trazido do deserto pelo poder do Espírito Santo e ir para Galiléia, entrar em Nazaré, onde ele foi criado, tomar o livro e fazer essa leitura do verso 19 que cita Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, texto que você conhece muito bem. Então, capítulo 4 de Lucas, Jesus é mostrado como ele é o pregador, ele me ungiu para evangelizar, anunciar, pregar, é o sentido desse termo. Então, em Lucas 4, ele é o pregador, mas olha como termina o verso 19. Pôr em liberdade os cativos. Parte quase final aí do verso 19. 18, perdão. Liberdade os cativos. Então, anunciar, pregação, pôr em liberdade o libertador. Então, no capítulo 3, repetindo, nosso Senhor Jesus é o vaso no qual Deus tem seu pleno deleite. Guarde isso. Capítulo 4, ele é o vaso de Deus, ungido de Deus, como sendo o pregador. Ele é o pregador, com P maiúsculo, e ele é o libertador. Essa é a ênfase do capítulo 4. Agora, irmão, sabe qual é a ênfase do 5? E agora nós voltamos onde nós abrimos esse longo parêntese, nós voltamos na parábola, ou no que antecede imediatamente a ela. No capítulo 5, olha o avanço. O Senhor Jesus é simplesmente o noivo. Você quer ver? Olha o verso 33. Disseram-lhe eles, esse jantar está acontecendo na casa de Levi, evento que, com a ajuda do Senhor, iremos estudar no domingo, dando um último passo. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, ouça bem, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Aqui tirado também na língua original é uma palavra específica, não apenas levado, mas tirado com violência. Claro que nosso Senhor está fazendo alusão à sua cruz. Lhes será tirado novamente o noivo, e naqueles dias, sim, jejuarão. Então, os irmãos estão vendo a abordagem aqui de Lucas nesses 3 capítulos? Ele é, no capítulo 3, o vaso em quem Deus tem seu bom prazer, pleno. Ele é, no capítulo 4, o pregador e o libertador, segundo Isaías profetizou no seu capítulo 61. E mais que isso, ele é o noivo no capítulo 5, ou seja, ele é o centro das afeições, da atração, da devoção da noiva. E quem é a noiva? Aqueles que pertencem a ele. Então, esse é o trio de apresentação de Lucas a respeito da pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, ao concluir essas palavras que nós acabamos de ler, vá olhando para a sua Bíblia. Nos versos 36, localize aí, ao 39, nós temos então aqui provavelmente é, segundo muitos estudiosos, faça sua pesquisa, a primeira de todas as parábolas que o Senhor Jesus contou, e não foram poucas. Agora, qual a ênfase dessa parábola? Aqui está o motivo pelo qual nós anunciamos previamente o tema da nossa meditação. Discipulado a Cristo e o caminho da preparação desses odres novos. Porque a primeira parábola que saiu dos lábios do nosso Senhor teve esse conteúdo. Mostrou a intenção dele de preparar odres novos para conter um vinho novo
E usando uma outra linguagem que vai dizer a mesma coisa, tirando as vestes velhas e colocando vestes novas. Esse é o conteúdo dessa parábola que coloca a coroa, o clímax, nos 4 cenários. Agora, para que você não se perca, é bom que